Samuel, capítulo 14, versículo 23 e 24, começando o 23, diz assim: Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra agora, que o Senhor possa nos ensinar a partir dela, nos dê entendimento. Que o Senhor me dê clareza, poder ao falar esta noite, que o Senhor possa me usar um instrumento em tuas mãos. Ensina-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. Estamos hoje então na sexta e última parte desse tema que estamos traçando em 2 Samuel, que o subtema, devo dizer, o tema principal é o rumo de Davi à grandeza. E nos últimos capítulos nós temos nos deparado com o roubo do pecado, as coisas que o pecado rouba, as coisas que o pecado subtrai de nossas vidas. E o pecado roubou essas coisas de Davi, e o pecado rouba as mesmas coisas de eu e você. Mesma coisa, não é só exclusivo a Davi, mas a qualquer pessoa. Quando a gente se tornamos vítimas do pecado, quando nós não vigiamos, quando nós baixamos a guarda, deixamos o pecado correr solto, estas coisas aqui acontecem. Só para recapitular rapidamente, primeira coisa, nós temos que deixar o pecado enquanto podemos. Existe uma janela de oportunidade para deixar o pecado. Quando aquela janela se fecha, e a gente não pode mais deixar aquilo, porque aquilo não faz mais parte da nossa vida, então aquele trem já foi embora, aquele navio já zarpou, e a gente ficamos então numa situação que fica difícil e às vezes impossível encontrar misericórdia. Você pode encontrar perdão, mas não misericórdia. Foi o que aconteceu com Davi. Davi passou um ano depois daquele episódio com Batseba, Urias, aquela coisa toda, e ele não foi para Deus, ele não deixou enquanto podia, até que Deus mandou o profeta Natan contar uma parábola para ele. Ele condenou o homem na parábola, que representava ele sem perceber. Natan falou: tu és este homem. Então ele caiu na real, Deus o perdoou imediatamente, mas ele não encontrou mais misericórdia. A gente vê isso porque estamos vendo as coisas que ele perdeu, nós podemos ver o resto da sua vida, e até o final, até o último dia de sua vida, Davi precisou viver com as consequências daquele pecado. Misericórdia é justamente quando Deus não permite que nós recebamos o que nós merecemos. Então Davi, ele não encontrou misericórdia, ele recebeu o que o seu pecado demandava, ele pagou as consequências do pecado. Misericórdia é quando Deus não permite as consequências do pecado. E para a gente conseguir isso, existe uma janela de oportunidade. E um dia a janela fecha, dependendo da situação. E quando essa janela fecha, então quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Então temos que deixar enquanto podemos. E consequência disso, Davi foi roubado do seu poder para com Deus. O seu filho, o seu infante doente, ele jejuou e orou, foi para Deus como outrora ele havia tido resposta de Deus, só que dessa vez Deus não respondeu. Ele havia perdido o seu poder que ele tinha junto a Deus outrora, e também ele foi roubado do seu poder de influência. Ele foi uma má influência no sentido que ele não pôde influenciar para o bem o seu filho Amnon e nem o seu filho Absalão, que estamos falando sobre ele hoje ainda. Ele foi roubado também do seu ânimo de combater o pecado. E a gente viu que o pecado, então, ele sem ânimo para combater, atacar, tratar, lidar com o pecado, o que aconteceu foi que o pecado cresceu, floresceu, não só na vida dele, mas também na vida das pessoas ao seu redor, nos seus filhos. Seu filho Amnon estrupou a sua meia-irmã, Absalão matou o seu meio-irmão, e a coisa foi embora. Havia impunidade, havia injustiça. Tudo isso porque o pecado estava florescendo, porque Davi foi roubado do seu ânimo, do seu gosto de lutar, de combater o pecado. E o pecado correu solto com suas consequências. E na semana passada nós vimos que ele perdeu a capacidade de ser um pacificador e reconciliar. Ele mal conseguia se reconciliar com seu filho, e seu filho a ele. Então todas essas coisas são coisas que o pecado nos tira, nos subtrai, o pecado rouba. Precisamos ter uma visão mais correta sobre o pecado, o dano que ele causa. Por isso que Deus odeia o pecado e avisa tanto. O pecado é muito, muito destrutivo. Hoje nós vamos ver a última coisa, a quinta coisa nesse tema. Nós vamos ver como Davi, ele perdeu a sua capacidade de perdoar. Ele perdeu a sua capacidade de perdoar. Isso é muito, muito, muito sério,
Porque sem perdão da nossa parte, não é possível haver relacionamentos. Sem perdão é impossível, os relacionamentos eles se desfiam, se enfraquecem e acabam. Por quê? Uma das coisas, falta de perdão. Então, essa aqui era a prova definitiva de que Davi não estava de volta, não tinha se recuperado 100% espiritualmente. Ele estava incapaz de perdoar. Então vamos ver aqui comigo, versículo 23, que nós lemos agora há pouco. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. Então aqui nós temos a volta de Absalão e a sua rejeição. A volta e rejeição de Absalão. Seu filho Absalão finalmente voltou. Após anos distantes, sem se ver, finalmente ele voltou. Voltou para Jerusalém, onde morava o pai. E a gente lê no versículo 24 que Davi recusou ver a ele. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Finalmente, tantos e tantos anos sem ver o filho sem ver ele, quando os dois se encontram finalmente, ele fala: sabe uma coisa? Vai para casa, não quero ver, sai da minha frente. Eu não quero ver a sua cara. Uau! Sim, Davi foi quem mandou trazer Absalão. Isso, é irônico isso. Foi Davi que mandou chamar Absalão. No versículo 21 de 2 Samuel 14, nós não lemos, mas alguns versículos anteriores, se você vê na sua Bíblia, fala assim: então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai pois e torna a trazer o jovem Absalão. Então ele mandou Joabe ir buscar, mas entenda uma coisa, Davi mandou Joabe buscar, mas a ideia de trazer de trazer Absalão para Jerusalém, a ideia não foi de Davi, a ideia foi do próprio Joabe. Olha no versículo, bom, não vamos ler por questão de tempo, mas se você ver o versículo 1 ao 19 de 2 Samuel 14, você vai ver que foi Joabe que foi atrás da viúva de Tecoa, esse lugar chamado Tecoa, procurou uma viúva lá, para contar uma parábola, contar uma história para Davi. E essa história toda tinha como moral trazer o filho dele de volta para ele. Então Joabe foi lá, procurou a viúva de Tecoa ouviu a história que ele deveria contar, foi até o rei, contou a história para o rei, e aí o rei mandou chamar Absalão. Mas a ideia toda foi de Joabe. Gente, até Joabe sabia o que Davi deveria fazer. Até Joabe sabia que o que Davi estava fazendo estava errado. Até Joabe sabia que a solução era reconciliar os dois. Afinal, Absalão era possivelmente aqui um dos herdeiros, possíveis herdeiros do trono. Então aqui nós temos a situação em que Davi seguiu a sugestão, mas foi Joabe que implantou aquilo, foi Joabe que estava tentando ajudar a Davi a resolver a situação. Tal era o predicamento que ele se encontrava, tal era a bagunça que ele se encontrava e não conseguia resolver. Joabe então se intercalou na história toda e bolou esse plano. E quando finalmente Absalão chega a Davi, ele o despediu e disse que não queria ver a cara dele. No versículo 24: torne para sua casa e não veja a minha face. Eu não quero ver você na minha frente. Não é para um pai falar isso para um filho, especialmente um pai que não vê o filho há muito tempo, após esses delicados momentos e episódios que nós vamos ver, foi culpa de Davi na grande parte. Então Davi aqui precisou ser induzido a chamar o seu filho e o fez. E quando Absalão chegou, ele não conseguiu perdoá-lo. Ele sabia que precisava, ele até concordou em chamar, mas quando disseram: Absalão chegou, ele falou: sabe uma coisa? Mudei de ideia, fuma, vá para casa, não quero ver sua cara. Ele não conseguia perdoá-lo. Perdoá-lo por quê? Lembre que Absalão havia matado Amnon, o irmão, também filho de Davi. Agora Absalão fez isso porque Amnon abusou da sua meia-irmã, e Davi fez o quê? Nada. Passaram-se 2 anos, Davi não fez absolutamente nada. Então Absalão tomou as providências mesmo, tomou a lei em sua própria mão, foi lá e fez o que deveria ser feito. Mas então a gente vê aqui como Davi estava com esse problema. E olha o versículo 24, e nós podemos ver aqui a inconsistência de não perdoar. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face.
Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Agora veja que inconsistência da parte de Davi. Quando Davi pecou e passou um ano distante de Deus, Deus mandou Natã, aquela parábola. Natã apontou Davi como sendo culpado da mesma coisa. E Davi falou, eu pequei. E Deus falou, está perdoado. Instantaneamente, está perdoado. Agora aqui nós temos Davi, 3 anos depois disso, não conseguindo estender perdão a seu filho, sendo que ele tinha tanta culpa quanto o filho dele em tudo isso. 3 anos se passaram, e desde que Absalão matou Amnon, e Davi ainda não conseguia perdoar Absalão pelo seu erro. Quando existe inconsistência, é um sinal de injustiça. Inconsistência é quando nós não agimos da mesma forma, sempre. Nós agimos de forma diferente de acordo com a situação. E não deve ser assim. Deve haver uma consistência. O que é certo para um é certo para outro. O que é errado para um é errado para o outro. O que é certo, o que é errado é errado. Não essa história de, bom, depende, varia, vamos ver, fica essa inconsistência. Davi achou muito bom que Deus o perdoou, mas quando ele perdoou alguém, bom, agora não, agora a conversa é outra. Essa inconsistência é um sinal de injustiça, a injustiça é um sinal de pecado. É você ter 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes injustiça pode correr no lar. Quando o fulano faz alguma coisa, o mundo desaba. Quando o Júnior faz alguma coisa, não esse Júnior, qualquer Júnior. Não aquele Júnior, qualquer Júnior. Quando existe inconsistência no lar, quando existe inconsistência em qualquer lugar, Deus odeia isso. Lá em Provérbios 20, versículo 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Deus não gosta de 2 pesos, 2 medidas. Deus não gosta, bom, comigo é um jeito, para você é outro jeito. Não, tem que ser o mesmo peso, tem que ser a mesma medida. E é difícil a gente tentar entender a mente de Davi, porque o pecado de Davi não era muito diferente do que Absalão fez. Absalão matou o homem, sim, mas Davi fez o que com Urias? Também matou o homem. Na verdade, o que Davi fez foi muito mais sério, porque Davi matou Urias, um homem inocente, para encobrir o próprio pecado. Absalão matou um homem que não era inocente e para fazer justiça que não foi feita. Olha a diferença. Então, quem pecou mais gravemente foi Davi, não foi Absalão. Quem cometeu o maior pecado foi Davi, que matou um homem inocente para encobrir os próprios rastros. E Absalão não fez isso. Ele matou um homem culpado. E o fez porque a autoridade que deveria ter o feito, Davi, não fez nada. Então o pecado maior fica por conta de Davi. Davi aceitou perfeitamente o perdão pelo que ele havia feito. Ele regozijou no perdão que ele recebeu de Deus. Mas quando alguém que pecou de forma mais branda do que ele, e alguém que foi induzindo aquilo por próprio Davi, ele não consegue se trazer ao ponto de perdoar aquela pessoa. Muito sério, difícil de entender. Absalão cometeu uma espécie de justiça sumária. A justiça do homem, digamos assim, a justiça da terra, digamos assim, falhou. Davi, que deveria ter tomado as providências, não tomou. Então ele foi lá e tomou as providências por conta própria. Tivesse Davi feito o que ele deveria ter feito, Absalão não teria matado Amnon. Não seria necessário fazer isso. Então havia aí uma inconsistência. E quando há inconsistência, existe injustiça. Olha comigo no versículo 28, dá um pulinho mais adiante. Vamos ver o resultado da rejeição. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei.
2 anos. Já haviam passado 3, agora passaram mais 2. 2 anos Absalão morando na mesma cidade e o rei se recusava a receber. Absalão então voltou para Jerusalém pensando que o seu pai Davi o amava, achando que seu pai Davi havia o perdoado. Ele volta todo animado, vai reaver o pai, vai botar tudo isso para trás. Ele passa mais 2 anos. Mais 2 anos. Imagina a decepção. Imagina a decepção que Absalão sentia. Marque bem isso. Tudo que está acontecendo. A indiferença de Davi junto à irmã de Absalão, Tamar. A indiferença em fazer justiça contra Amnão. A indiferença não chamando, exilando Absalão de Jerusalém. Depois de trazendo-lhe para Jerusalém e passando 2 anos. Tudo isso, marque bem tudo isso. Para a semana que vem. Tudo isso aqui está fomentando, está cozinhando, está decompondo o relacionamento e vai dar no que vai dar na semana que vem, que nós vamos ver aqui. Mas o que está acontecendo aqui é que Absalão finalmente ele fica inconformado com isso, ele começa, e nós não vamos ler, mas se do versículo 29 ao 32, você vê que Absalão começa a pegar no pé de Joabe. Ele começa a abusar Joabe, ele fica em cima de Joabe, ele fica ligando para ele, mandando e-mail, Twitter, WhatsApp, ele não deixa Joabe em paz. Joabe já não aguenta mais. E Joabe se esquivando dele, ele manda recado, mensagem para Joabe, Joabe não responde. Ele viu lá no Zap que os 2 tiquezinhos ficou azul. Ele leu, o danado leu, mas não respondeu. Ele ignorou. Joabe ignora os pedidos de Absalão para ver o pai. Joabe já falou, eu lavo a mão na situação, eu tentei ajudar, eu trouxe o jovem para cá, eu fui falar com a viúva de Tecoa, ela contou a história, eu fiz tudo, não sei o que, e o rei ainda não quer ver o filho. Eu não quero mais meter nessa história não, eles se virem, é família. Mas Absalão insistiu. E tamanha foi a insistência e o incômodo de Joabe. Para ter uma ideia, Absalão mandou tocar fogo na plantação de Joabe. Aí Joabe falou, qual é meu? Aí ele falou, qual é meu não. Eu estou parafraseando, não é bem assim que fala na Bíblia. Ele falou, você está me ignorando. Gostou de eu queimar sua colheita? Quer dizer, ele mandou queimar, ele mesmo não queimou, mas ele mandou a gente queimar a plantação dele. E com muita insistência de Joabe, que muito insistiu junto a Davi, finalmente acontece. Versículo 33. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei e o rei beijou Absalão. Lembre-se que o tempo todo, nós vimos semana passada, Davi estava com saudades de Absalão. Mas ele não conseguia, precisou tudo isso, esse drama todo, para finalmente, depois de todos esses anos, ele reencontrar com o filho. E quando reencontrou, eles se abraçaram, se beijaram. Mas havia aquela dificuldade. E infelizmente, como nós vamos ver, o dano já havia sido feito no coração e na mente de Absalão. Todos esses anos se passaram. Por quê? Porque o pecado roubou o ânimo de Davi de perdoar. O pecado roubou, retirou, subtraiu de Davi a sua capacidade de perdoar como deveria. E aqui está o estrago já feito. Ele não conseguia, ele precisava da ajuda de Joabe. E Joabe pagou o preço por isso também. Mas Absalão se tornou o assassino do seu meu irmão por causa da inação do pai. A verdade é essa. O Absalão ficou amargurado e se tornou rebelde, como nós veremos semana que vem, em mais detalhe, e o usurpador do trono. Jonatã tentou tomar o reino, se apoderar do trono. Ele criou quase que uma rebelião, uma guerra civil, uma revolução.
tudo isso devido à amargura que ficou cozinhando no coração dele. E por fim, além de ser um assassino, além de ser um rebelde, usurpador, ele se tornou um homem que merecia morrer pela traição e lesa pátria que ele cometeu. E tudo isso foi resultado do pecado de Davi. Foi Davi que instigou, promoveu, provocou toda essa situação na vida de Absalão. E Absalão pagou com a vida. Ah, pastor, mas a culpa não foi de Davi? Sim, a culpa foi de Davi, mas Absalão também pagou o preço. O pecado contamina, o pecado mata. E o pecado fará a mesma coisa conosco. Ele vai contaminar, vai destruir, afetar as pessoas ao nosso redor. O pecado na vida de Davi contaminou Absalão a tal ponto que Absalão se tornou digno de morte. E morreu pela espada. Pela própria mão de Joabe, que tanto tentou ajudar. E depois que Absalão morreu, Davi ficou se lamuriando e chorando aos prantos pelo canto, e Joabe falou: se você não parar com isso agora, o povo vai se rebelar, porque por causa de Absalão morreram muitas pessoas. Grande foi o dano e o estrago, e você chorando por um inimigo de Israel. Absalão se tornou inimigo de Israel pela inação, a injustiça e o pecado na vida do pai. Pense nisso. O pecado não só destrói a minha, a sua vida, mas as vidas das pessoas ao redor. Ah, não é justo. Eu sei que não é justo. O pecado não é justo, o diabo não é justo. Por isso que Deus fala: fuja do pecado. Por isso que Deus odeia o pecado. E nós devemos também odiar o pecado. Soma final disso tudo. Vamos para o capítulo 33. Então, segundo Samuel 18, 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim. Isso aqui foi quando o seu filho morreu e deram notícia para ele: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Sabe por que ele estava tão inconsolável? Eu acho que é porque no fundo Davi sabia que Absalão terminou desse jeito por causa dele. No fundo ele sabia que grande culpa cabia a ele. Como já falamos, Absalão nunca, jamais teria matado seu irmão rebelado, tomado o trono, se Davi tivesse feito a coisa certa e agido de forma certa. Mas a cada passo que Davi dava, como consequência do pecado que lhe roubou essas coisas, ele só dava bola fora. Ele só dava passo em falso. E a coisa foi de mal a pior. E eu creio que quando finalmente Absalão morreu, Davi ficou inconsolável, porque finalmente a moeda caiu e ele percebeu que no fundo, a culpa era dele. O responsável era ele. Tanto que ele fala: que dera eu morrera por ti. Eu deveria morrer no seu lugar. Por quê? Porque a culpa é minha. Eu deveria pagar a consequência, porque a culpa é minha. Que me dera eu pagasse as consequências do meu pecado, meu filho Abraão, e não você. Mas agora é tarde. Não tinha mais o que fazer. Nós temos uma visão muito rasa do pecado. Nós achamos que podemos pecar e depois ser perdoado no piscar de olhos e vai tudo voltar ao normal. Sim, nós somos perdoados no piscar de olhos, é verdade. Mas voltar ao normal, não. A gente pensa que, besteira, eu vou para Deus me perdoe, e Deus me perdoa, porque Deus é amor, Deus fala que Deus é perdoa, sem confessar os pecados, Ele é fiel, e para perdoar, então eu vou me perdoar, tudo bem. Davi fez isso, e o resto da sua vida ele pagou o preço.
Ah, pastor, ele não foi perdoado? Ele foi perdoado. Mas nada volta como era antes. Não confunda o perdão com outra coisa. Você vê casais, marido agride a mulher verbalmente, fisicamente, humilha, maltrata, rebaixa. Aí um belo dia ele cai na real, meu bem, me perdoa. Ela olha para ele e fala, eu quero ver você longe de mim, suma da minha vida. Mas meu amor nada. Eu passei 20 anos com você me maltratando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você vai dizer o que para aquela esposa? Tem que perdoar. Eu perdoo, agora eu não quero ver a cara dele. Davi pediu perdão para Deus e Deus instantaneamente o perdoou, a Bíblia fala. Quando Davi falou, eu pequei contra Deus, Natan falou, e Deus já te perdoou. Já está perdoado, Davi. Mal saíram as palavras da sua boca, já está perdoado. Mas a próxima frase foi o quê? A espada nunca sairá da sua casa. Está perdoado. Mas a espada não vai sair da sua casa. O seu filho vai morrer, a sua filha vai ser estrupada, o seu filho vai matar seu outro filho. Esse filho vai se rebelar contra você e você vai sair fugindo de Jerusalém. E até no leito da sua morte você vai estar resolvendo problemas e situações que envolvem sangue. Lê depois sobre Adonai, que foi morto. Ué, mas Deus não perdoou Davi? Sim, Deus perdoou Davi. Mas não pense que o perdão restaura tudo como estava antes, porque não faz. Não faz. Adão e Eva foram perdoados, mas tiveram que o quê? Sair do jardim. Entenda, gente? Nós temos, em geral, uma visão muito rasa do pecado. Ah, sobre perdão está tudo certo. Deus perdoa. Mas há consequências. E o pecado ele desencadeia uma série de eventos. Ele coloca em moção umas consequências que vão levar você muito mais longe do que você queria ir, vai lhe custar muito mais caro do que você pode pagar, e vai lhe deter muito mais tempo do que você pensava ficar. E nós nem fazemos ideia das coisas que já foram roubadas de nós pelo pecado, ou que ainda serão. Ou quantas vidas serão danificadas pelo nosso pecado. Olha Davi foi perdoado, e mesmo assim, olha a influência negativa na vida das pessoas ao seu redor. Seu filhinho morreu, 2 filhos foram mortos, uma filha foi estrupada, outro filho foi morto pelo irmão, a Salomão mandou matar Adonai. Houve uma rebelião, uma guerra civil praticamente. Quantas pessoas foram afetadas por causa do pecado de um homem? E Davi sabia que ele cometeu esses erros. Davi sabia que o pecado roubou mais do que apenas o seu orgulho e sua dignidade. Então vamos evitar o pecado. Porque o pecado destrói, o pecado rouba coisas das nossas vidas. O diabo quer que você pense que não, é besteira. Não, peque, bobagem. Foi a mesma coisa que a serpente falou para Eva. Não, Deus falou para não comer, mas coma. Coma. Deus não quer que você coma, que quando você comer, seus olhos vão ficar abertos. Você vai enxergar as coisas melhor. Bobagem, isso é bobagem. O diabo até hoje, ele vem com essa mesma conversa. É bobagem, é besteira. Está todo mundo fazendo. Ninguém liga para isso hoje. Não é normal. Ninguém vai saber. É bobagem, deixa para lá. E o tempo todo ele está minando, roubando, despreparando e desequipando. E quando no momento que você mais precisar, você olhar para baixo, não vai ter chão.
Quando o diabo tiver você aqui, ó, todo enroladinho, cativo, preso, acorrentado, você não vai ter força nem fôlego para reagir. Porque o pecado te roubou a energia e o ânimo de todas essas coisas aqui que nós vemos. Da vida de Davi. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus agiu assim com Davi, e Davi é um homem segundo o coração de Deus, não pense em você que Deus vai agir diferente conosco. Não vai. Não vai. Se Deus ia dar uma colher de chá para alguém, seria Davi antes de nós. Mas não. Vamos ser zelosos, vamos ter cuidado, vamos vigiar. Não vamos deixar o pecado correr solto. Essa responsabilidade cabe a cada um de nós. Não cabe ao seu pai, à sua mãe, certamente não cabe ao pastor. Eu não sou policial espiritual para ficar vigiando o fulano e ciclano, de modo algum. Esse não é o meu papel. Eu não tenho jurisprudência, não tenho autoridade e nem vontade. Eu já tenho o prato cheio com o meu prato. Não ficar procurando encher o prato, esvaziar o prato dos outros. Mas entenda, tenhamos uma visão íntegra do que é o pecado, do que ele faz, as consequências. Porque Davi caiu vítima. Não só ele, as pessoas ao seu redor. Pessoas que em muitos casos não tinham nada a ver com a história, foram sugados e transformados, afetados como Absalão. Semana que vem nós vamos começar a ver a rebelião de Absalão. Quando a catástrofe entra na vida, o que foi que Davi fez? O que nós devemos fazer? Semana que vem nós vemos isso. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, abençoe a tua palavra.